Voltamos com a agenda do Vale Europeu, hoje falando do Clube dos Observadores de Aves do Vale Europeu. Aqui com a gente o Michael Moore, que é presidente desse clube, o COAV, né? E a gente estava falando no bloco anterior a respeito das diferenças das aves, né? Elas podem se diferenciar nas cores, nos tamanhos, até na forma de cantar, né? Agora tem uma diferença também em relação à postura dos ovos, né, Michael? Explica pra gente o que pode diferenciar uma ave da outra em relação à colocação de ovos nos ninhos. Bom, cada espécie tem uma necessidade diferente, cada espécie tem uma biologia diferente da outra. Isso faz com que algumas coloquem uma quantidade um pouco maior pela necessidade de garantir a perpetuação da espécie, outras não têm a capacidade de alimentação de um grande número de aves. No decorrer do processo de chocagem dos ovos, alguns deles acabam não conseguindo se manter também. Existe uma outra questão que está relacionada à questão da coloração dos ovos também. Existem espécies diferentes com cores diferentes dos ovos, e isso aparentemente pode estar relacionado à questão da sua alimentação, da vegetação que ela utiliza. Enfim, são várias as características necessárias para essa diferenciação. Falando ainda em termos de ovos, nós temos uma espécie bastante conhecida que é o chupim, né? Muita gente comenta a respeito do chupim. O chupim não é chamado à toa de chupim, já que a fêmea costuma colocar o seu ovo junto ao ninho de uma outra espécie, e para garantir que o seu ovo, o seu filhote, tenha o desenvolvimento adequado, muitas vezes acaba bicando o ovo da outra espécie, e dessa forma então o filhote dela que está garantida a vida, né? E ela estraga o ovo da outra, garante que o dela vai ser chocado. Exatamente. Agora, por que ela mesma não choca o ovo? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Certamente deve existir algum estudo falando a respeito, agora neste momento não poderia dizer. Quem sabe até essa é uma boa oportunidade para convidar o amigo espectador para visitar o site do COAV e conhecer a resposta para essa pergunta, né? Então, visitando coav.org.br, vamos deixar ali em notícias a resposta para essa pergunta, uma maneira, quem sabe, então, de facilitar a nossa interação, e respondemos essa questão então. Agora é interessante dizer que nós já temos observado aí com alguma frequência uma outra espécie de ave menor que o chupim, às vezes o tico-tico ou a correca, dando de comer ao jovem chupim que já está até maior do que a própria mãe. Então é uma cena interessante e engraçada certamente. Sem dúvida engraçada, né? Porque ela não percebe que não é filho dela. Mas ela foi chocando e continua alimentando o seu filhote. É o amor. Mãe é quem cria, mãe é quem cria. Isso aí. Bom, e outra curiosidade é que as aves enxergam o mundo mais colorido, é verdade? Isso. Como é que isso acontece? Elas têm a capacidade de enxergar o mundo de uma maneira mais colorida, elas enxergam uma variedade de cores maiores do que a nossa. Nós temos algumas limitações na nossa visão que as aves não têm, então elas conseguem enxergar. Por isso é tão importante que durante as nossas atividades nós estejamos em campo de maneira discreta, não só com relação à movimentação, com relação à nossa postura, mas também com relação à nossa vestimenta. As cores tem que tomar em esse excesso, cuidado também, então. E isso acaba espantando, as cores em excesso podem acabar espantando as aves para um outro espaço longe do observador. Então nós temos que ter esse cuidado também. Então, a forma de você caminhar na mata, a roupa que você vai vestir, que cores chamativas vão espantar essas aves? Isso. Então, para praticar atividade é importante que nós estejamos primeiramente num grupo pequeno. Saindo num grupo grande, nós vamos ter um grande alvoroço em meio ao local que estamos observando, e isso acaba espantando as aves. É necessário também que se evite falar. Quando necessário, então, as pessoas sussurram umas com as outras, mantendo a comunicação normalmente através de gestos simples, gestos não muito ousados, para que também não espante as aves.
com a vestimenta de uma coloração mais neutra, mais adequada, para não chamar tanto a atenção, e aí utilizando os equipamentos necessários. Então essa é a nossa postura durante a atividade. Tem que usar um pouquinho aí do mimetismo, colocar uma cor verde para estar de acordo com a mata, não ficar muito diferente das cores das plantas, né? Isso mesmo, o mimetismo que muitas espécies de aves utilizam, nós devemos utilizar também. Para poder observar com mais sucesso aí, né? Conseguir ver um número maior de aves. E também falando dessa curiosidade que elas enxergam as cores, mais cores, né? Também às vezes é uma questão de sobrevivência para algumas espécies, por exemplo, o beija-flor, ele enxerga o néctar, o pólen das flores. O beija-flor, enxerga o néctar, né? Isso, ele se alimenta do néctar, ele precisa enxergar colorações diferentes, consegue enxergar dessa maneira, e por isso que ele consegue a sua alimentação se aproximando das flores, se alimentando delas, né? Essa capacidade visual facilita encontrar o seu alimento, dessa maneira então que ela encontra o seu alimento. Agora até cabe uma curiosidade, o beija-flor ele tem um bico muito grande para que ele consiga colocar dentro da flor e alcançar o seu alimento, mas ele não suga o seu alimento, ele consegue o seu alimento com a língua, então ele tem a língua ainda maior do que o bico. Quase um tamanduá voador. Quase um tamanduá de asas, isso mesmo. E aí, dessa forma, então, que ele consegue o seu alimento. A cambacica, que é uma outra espécie de ave, que não é um beija-flor, mas também se alimenta de néctar, teve que se adaptar, já que ele tem um bico muito curto, o que ele faz normalmente é ficar pendurado embaixo da flor e abrir um buraquinho nela, um buraquinho na flor, para alcançar o seu alimento. Ele alcança. É uma capacidade de adaptação que a espécie teve que criar. Mas olha, eu não sabia essa do beija-flor mesmo. Interessante, né? Eu achava que era o biquinho, que ele ia ali e sugava alguma Mas coisa tem assim. a língua ainda maior. É linguarudo. É linguarudo. É linguarudo. E o beija-flor é lindo, né? Muito Acho bonito. que não tem... Pra mim é impressionante ver a velocidade com que ele bate as asas e consegue parar no ar, né? Acho que deve ser uma das aves mais admiradas. É uma das aves mais admiradas pela sua beleza, pela variedade de espécies que nós temos. Nós temos uma boa variedade de espécies de beija-flor. Identificar os beija-flores, saber qual é a espécie de beija-flor, não é uma atividade muito fácil, já que a coloração pode mudar conforme a posição da luz ou a falta de luz. Sim. Então, muitas vezes nós temos uma espécie extremamente colorida que está numa sombra e nós temos a impressão de ser preta, completamente preta. Então, isso dificulta um pouco a identificação. A coloração, então, é uma das coisas que atrai o beija-flor ao ser humano. A questão da coloração, a questão das asas, então ele bate as asas diferente dos outros, não de cima para baixo, mas em forma de 8, e tão rapidamente que ele consegue então fazer algo que somente os beija-flores conseguem, que é voar de costas. Só os beija-flores voam para trás, então. É algo que só os beija-flores fazem e isso atrai tanta atenção. Às vezes nós sabemos que tem um beija-flor, estamos numa atividade de campo, sabemos que tem um beija-flor perto só pelo zunido que faz dele passar por perto. Às vezes ele nem para, nós nem vimos o beija-flor, mas sabemos que ele passou só pelo barulho das asas dele passar.